está aberta a 13º encontro do Teatro de Rua do Brasil! E agora é só esperar chegar os nossos clientes. Essa fila vai juntar o peão e a fazendeira. Se você quer espiar nossa trupe milagreira, então a gente vai rezar pelo fim da desgraceira. O meu ofício, o que eu faço na vida é me preocupar com a linguagem, é me preocupar de que maneira eu converso com o outro, né? Tem pessoas que conversam com o outro e são muito delicadas, são democráticas, são generosas. Tem pessoas que conversam com outras, são impositivas, são autoritárias. Tem pessoas que conversam com outros que têm uma verdade que é interessante e afirmam essa verdade sem me dar nenhuma chance de discutir essa verdade. Então tem muitas maneiras de um ser humano conversar com o outro. E qualquer dessas maneiras existe uma questão séria que é a ética. Como é que nós nos relacionamos, né? Então, a minha vida inteira, eu tenho quase 80 anos de idade. A vida inteira eu me preocupei com essa questão da linguagem, como conversar com os outros. Não foi uma coisa de repente, nem uma coisa simples, nem fácil. Nem eu achava que esse problema existisse. Eu achava que bastava, por exemplo, eu fazer teatro. Teatro é uma linguagem. Então bastava eu fazer teatro que eu estava me comunicando bem com todo mundo. Mas depois eu comecei a perceber que o próprio teatro tinha diferentes níveis de linguagem, diferentes formas de consideração, de diálogo, diferentes contatos com aqueles que estavam participando do evento teatral. Então, também comecei a perceber que o teatro era uma linguagem que poderia ser de várias maneiras, que, portanto, só o teatro não respondia à minha questão. Mas como fazer teatro, qual teatro que eu achava que poderia ser. Isso também não veio de repente, nem a pergunta veio de repente. A pergunta apareceu a primeira vez que eu fui fazer teatro de rua. Eu fazia teatro. Eu tenho uma história boa, uma biografia boa de teatro. Eu sou uma pessoa que nunca fiz outra coisa na vida. Eu faço teatro há 55 anos. Eu nunca fiz outra coisa na vida. Só teatro. Só teatro. Eu vivo de teatro há 54 anos. Né? Sempre fazendo teatro.
É uma coisa inacreditável. Ninguém da minha família acreditava nisso. Coisa que mais falava para mim é como é que você vai viver fazendo teatro? Né? Eu já estou quase morrendo, ainda tenho muito teatro para fazer. Não deu tempo, não dá tempo. Mas sempre fazer teatro. Então, quando eu fui para a rua, eu achava que eu era dono de uma linguagem, que era teatro, uma linguagem boa, uma linguagem de comunicação com os outros e tudo. E levei para a rua o teatro que eu vinha fazendo nas salas fechadas. Eu era uma pessoa de sucesso. Eu nunca fui um fracasso. Eu não deixei de fazer uma coisa porque não deu certo. Tudo que eu estou fazendo na vida, porque deu certo, precisa dar mais certo, precisa fazer mais coisas. Não tem nenhum lugar onde você pode parar. Aí fui para a rua, né? Quando eu fui para a rua e comecei a fazer teatro, aí a questão voltou outra vez na minha cabeça. Linguagem. Falei, não, o teatro é uma linguagem, mas não é uma linguagem simples, não é sempre a mesma linguagem. Eu fiz teatro a vida inteira por um tipo de pessoas que eram todos parecidos, todos do mesmo grupo social, todas as pessoas no mesmo nível de informação, no mesmo nível de valores, de éticos e estéticos. E eu fazia teatro para aquelas pessoas que vão ao teatro no lugar onde eu vivia. Eu sou do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, para aquelas pessoas onde eu vivia. Fazia teatro para uma plateia que sentava no palco e fazia. E fui fazer teatro de rua. Quando eu fui fazer teatro de rua, aí a diferença caiu na minha cabeça. Quando você está fazendo teatro de rua, você está falando para todo e qualquer cidadão. Você não está falando apenas para um grupo homogêneo de pessoas que pertencem em geral ao mesmo grupo social e que vão igualmente, até com as roupas parecidas, com a cara parecida, o perfume parecido, a moda parecida. Vai todo mundo daquele jeito para o teatro, que são, sem nenhuma pejorativa nisso, mas são todos farinha do mesmo saco. Então eu fazia teatro para farinha do mesmo saco, né? E sabia fazer. Quando eu fui para a rua, veio uma surpresa muito grande, porque quando eu comecei a fazer teatro na rua e olhei, não tinha mais na minha frente farinha do mesmo saco. Eu olhava na minha frente e tinha farinha de tudo quanto era saco. Era uma variedade incrível que estava dentro daquele saco de farinha, né? Não era mais a mesma plateia que tinha na minha frente. Eu comecei a perceber que a minha plateia, quando eu fazia teatro de rua, era uma plateia totalmente diferente daquela que eu tinha quando fazia teatro numa sala fechada. E aí eu comecei a olhar da diferença e comecei a ver. A diferença é que na rua não tem nenhuma seleção. Todo mundo pode e deve assistir o espetáculo. Nenhum de nós que fazemos teatro de rua escolhemos o nosso público. Nenhum de nós falamos, você pode ficar, você não pode ficar, não é para você, é proibido para menor, as autoridades na frente, o povo mais atrás. Nunca fizemos nada disso. Você vem para cá, mulher do lado, homem do outro, só fica quem pagou mais, quem não pagou. Não tem nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de seleção, de escolha das pessoas, não tem nada. Quem chegar em volta, entende? É o que faz a tua plateia. Aí tem cachorro, tem menino de rua, tem mendigo, tem pessoas bêbadas, tem trabalhadores, tem empregadas domésticas, tem office boys, tem executivos, tem todo mundo à sua volta. Então, a sua plateia passa a ser, não é mais homogênea, a sua plateia é heterogênea. Você tem que falar com muita gente de diferentes naturezas. Aí começou a questão da linguagem. Como é que eu falo com todas essas pessoas, cada uma tão diferente? No teatro fechado eu sabia como falar. Agora, ali, como é que eu vou falar com uma plateia, com uma composição de plateia tão diferente? E desde então, eu venho me fazendo essa pergunta e avançando. Como é que eu falo? Qual é o ator? Qual é a dramaturgia? Que tipo de espetáculo? Qual a relação que se estabelece entre um ator e um público quando ele está na rua? Qual a relação que se estabelece quando ele está no teatro fechado? E avancei por aí nessa questão de linguagem. Agora, hoje eu chego aqui, o problema se apresenta novamente para mim.
eu estou aqui com um problema de linguagem. Os senhores me desculpem, eu pergunto, como é que eu vou falar com essa plateia, com essa composição? Não é? Com que língua eu vou usar para falar com os meus amigos todos que estão aqui? O que eu vou falar da minha experiência que eu possa dizer de uma maneira que interesse aos outros e a minha própria experiência, escolher da minha experiência o que possa interessar a todos nós que estamos aqui, né? Qual é o discurso que eu posso ter para uma plateia dessa natureza? Olhando para vocês, olhando aqui as pessoas que trabalham na fundação, as pessoas que estão aqui, as pessoas que fazem teatro de rua, outros que não fazem, que só estão aqui para escutar a conversa, e principalmente essa grande variedade, né, do povo indígena que está aqui do nosso lado. Aí eu fico falando, o que eu vou falar? O que eu posso falar que possa interessar, que seja igualmente interessante para o meu amigo que está aqui, para a minha amiga que está aqui, para a minha amiga que está aqui, para mim, para ele que me emprestou essa coisa linda, né? Muito obrigado, viu? Eu estou muito, não está nem me ouvindo, estou muito poderoso aqui na minha asa de águia, né? E não tem resposta, não sei falar, não pensei em nenhuma resposta. Mas eu posso falar algumas coisas que me passam pela cabeça enquanto olhava para todos vocês. Eu falei, quem sabe eu falando isso, eu chego em algum lugar, né? Porque sabe eu falando isso, eu chego em algum lugar. Porque eu fico vendo, olhando, vi aqui os índios aqui, vendo nós aqui, nós sentamos, viu eles lá adiante dançando, fazendo a dança deles, depois fazendo essa saudação aqui. E fiquei vendo, pensando quando eu faço teatro de rua, quando nós estamos na rua também, o que tem vamos dizer, de indígena, né, na nossa relação, como nós fazemos a nossa roda, como os nossos atores se comportam, como eles se vestem para condições especiais. Eu ficava olhando tudo isso e pensando, o que será que eu posso falar a esse respeito com essa gente que está aqui? Ao mesmo tempo, eu ficava lembrando da história da humanidade, né? Da história da humanidade, de onde nós estamos, para onde nós estamos indo, que momento é esse que nós estamos vivendo, o que pode estar significando no médio e longo prazo um encontro como esse que nós estamos fazendo aqui, né? O que está significando, em que medida estamos construindo aqui um outro futuro, uma outra sociedade, um outro mundo. Ficava pensando, olhando, falar, isso daqui pode ser um flash de futuro para a humanidade. Ficava falando, o que eu posso falar sobre isso? O que pode estar acontecendo aqui? E também, daí começava a pensar na história da humanidade. Aí fiquei lembrando da história da humanidade, coisas que me interessam muito na minha prática de quem faz teatro de rua. Aí, meus amigos, eu fui pensar a minha vida lá atrás, no ano 1500, 500 anos atrás, né? Eu comecei a pensar isso. Quando eu comecei a fazer teatro, quando eu saí da sala, que eu fazia teatro na sala e fui fazer teatro na rua, dançar na praça, dançar na rua, dançar na aldeia, dançar diante dos meus, entende? Oferecer, entende? Os meus movimentos para eu visitar as moradas superiores da minha alma. Quando eu comecei a fazer esse teatro, eu tinha pensado assim, eu vou sair para a rua e eu vou voltar na história. Teve um tempo que os atores só faziam teatro na rua, que os espetáculos eram feitos na rua. Teve um tempo que o teatro poderoso era o teatro de atores de rua, como eram os atores italianos da comédia dell'arte, um tipo de teatro que durou 300 anos. Então, eu vou parar, já que eu saí daqui desse final de história, que é a ideologia da sociedade onde eu vivo, que faz teatro das salas fechadas, eu vou abandonar isso e vou voltar na história, quando o teatro ainda não estava nas salas fechadas. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer teatro das ruas e teatro das praças, para ver se eu encontro uma saída para o futuro. Eu não estava voltando. Eu voltei para me situar na história do homem, entende? E não ficar preso nos valores da ideologia dominante, que são transitórias. Nós estamos vivendo um mundo que está em demolição,
Nós estamos vivendo num mundo que está em óbvia decadência, um mundo que não encontra resposta, nem com as melhores das intenções, não encontra respostas para os seus problemas. Um mundo que não oferece esperança para nenhum de nós, nenhuma janela, nenhum horizonte que a gente possa pensar onde está, através dos valores da ideologia. Eu falei, então, eu vou buscar na história do homem, a minha resposta. Eu voltei lá atrás para começar a pensar o teatro na rua. Voltar como tinha os atores antigos da comédia dell'arte que representavam nas ruas, e eu fui atrás desse fio da história. Me amarrar lá atrás para puxar um outro fio que não voltasse mais para salas fechadas, mas que caminhasse para um lugar que eu não sabia qual era. Uma morada que eu não sabia qual era, mas que eu imaginava que poderia ser a morada da felicidade. A morada onde as pessoas se encontram, a morada onde a tribo se reúne, onde cada cidadão dá as mãos, junta as mãos, canta junto e dança junto, para fortalecer a nossa identidade, tanto da minha coletividade, quanto de cada um de nós individualmente, quando nós damos os braços, nos damos as mãos e dançamos e cantamos juntos na praça, fazendo essa coisa que se chama teatro. E fui para lá, mas aí, chegando lá atrás, a coisa foi mais ainda. Eu fui encontrar, no século XVI, fui encontrar na história grandes manifestações. A Renascença, o Renascimento, tinha grandes festas públicas, espetáculos públicos, rituais religiosos, eram poderosos, eram muito fortes, né? E aí fui encontrar também uma discussão com a reforma protestante, a questão da religião. A questão das religiões, né? Por exemplo, as etnias indígenas, os índios, eles não tiveram uma reforma, mas tem uma pressão muito grande das religiões dos povos dominadores sobre as religiões dos índios, das etnias. Então, para a sobrevivência, o índio mantém a sua forma religiosa, mas não deixa de estar sendo invadido o tempo todo por etnias, por ideologias diferentes, por diferentes religiões que negam a religião que o índio tem. Fala, não, a sua religião não é boa, só vai para o céu quem tiver a outra religião. Então, eu fui ver que lá atrás, no século XVI, isso já acontecia quando teve a Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante, a igreja se dividiu e teve um lado da igreja que partiu para o caminho e que combatia tudo que a igreja antiga fazia. Então, foi a guerra dos católicos com os protestantes. Uma guerra longa que demorou e até hoje demora. Hoje a gente vê também essa questão sobrevivente no embate de evangélicos com cristãos, como essa questão de luta religiosa é muito poderosa. Mas por que estou falando disso? Que interesse que tem para a gente essa questão religiosa? Para nós que fazemos teatro, tem um interesse muito grande, mas muito grande e definitivo. E talvez por aí a gente consiga se encontrar, nós que estamos aqui, chamados brancos, com as etnias aqui representadas indígenas. Para nós, nesse embate do choque religioso, muita coisa aconteceu. E uma das coisas principais que as religiões discutiam, no caso da Reforma Protestante, era a questão do culto. Qual era o culto que salvava a alma e qual era o culto que não servia para nada. Os protestantes, rígidos, rigorosos, liderados por monges poderosos como Lutero e o Calvino, dois monges da burguesia, ricos, poderosos e querendo modificar os privilégios que os cristãos tinham, eles combatiam todo o ritual católico. Combatiam, diziam que a encenação que a igreja fazia não salvava as almas. Que o canto, a dança, da forma como a igreja, adoração de totens, de imagens, de representações materiais de coisas espirituais, que aquilo era uma superstição, era coisa selvagem, como muitos se falam hoje a respeito da coisa dos índios também. E que isso tinha que acabar, que não podia ser. Então começa o ataque sistemático às formas religiosas cristãs da época.
que eram espetacularmente teatrais. E a religião protestante vai eliminando do culto todas essas coisas, eliminando a arte religiosa, eliminando a escultura religiosa, eliminando os movimentos, os ritos, as danças rituais que poderiam levar, vai eliminando tudo e transformando tudo numa coisa muito reta, até chegar no momento que fala, a única coisa que salva é a palavra. Fora da palavra não há salvação. E essa é uma ideia que luta até hoje dentro da gente e luta até hoje no teatro com a gente também. Entende? Porque também nós oscilamos muito entre um teatro que seja só a palavra e um teatro que seja a salvação de outra maneira, a redenção pela dança, pelo encontro, pela horizontalidade, por aquilo que você não sabe explicar, mas que de alguma maneira te leva a habitar algum lugar superior dentro de você, que mesmo que você não esteja trabalhando em nome de um Deus, você acaba visitando as moradas superiores da sua alma quando você faz essas coisas todas. Então, como é que você faz, você acaba visitando as moradas superiores da sua alma? Como é que isso tem a ver com o teatro? Como é que no teatro, o teatro também luta com isso? Luta em ser só a palavra e luta ser o espaço, a movimentação, o corpo, a entrega, entende? Algum nível de não controle sobre as coisas que estão acontecendo. E ao perceber isso, tendo que o teatro lutava assim, quando ao ir para a rua, isso ficou mais forte ainda. Trabalhando na rua, eu comecei a recuperar, nós começamos a recuperar essa possibilidade de ir além da palavra, né? E começamos a recuperar rituais e ritos. E hoje, vendo os nossos amigos indígenas aqui, fazendo o trabalho deles lá, vestidos como estão aqui, eu ficava pensando, será que não é aí que nós nos encontramos? Nesse momento anterior à reforma protestante? Bom, o que significa aí? E é bom, é apoio. Que bom. Será que não é aí que nós nos encontramos? Será que não é nesse momento anterior da vinda do homem branco com seus valores absolutos, dizendo a religião é essa, o caminho é esse, o ritual é assim, só se salva quem fizer isso, quem fizer de outro jeito não se salva? A briga no Renascimento, da Idade Média, depois da Reforma, era muito violenta. Os católicos matavam os protestantes pelo direito de rezar uma missa com coral. E os protestantes matavam os católicos para não darem a eles o direito de terem uma estátua, de terem crucifixo, de terem imagem de santo nas igrejas. Lutavam muito por essas coisas. O que salva o homem, diziam os protestantes e os católicos? Entende? O que salva o ser humano? O que faz com que nós possamos nos exercer de maneira a encontrar uma possível redenção para cada um de nós? Então a Igreja Católica falava, é com coral, é com danças, é com as festas religiosas católicas que nós conhecemos, é com a igreja colorida, pintada, linda. A cultura religiosa cristã católica é muito rica, produziu pinturas, arquiteturas, coisas, esculturas maravilhosas. Então é assim que a gente chega lá. O outro fala, não, o que salva a gente é a palavra, é o entendimento da palavra de Deus, é o conhecimento concentrado no livro, e é através do livro que o homem se salva. É por aí que nós podemos nos salvar, a palavra e a fé na palavra de Deus. Então não tem teatro, não tem nada. E essa luta, e o homem branco traz essa discussão. A própria igreja, obrigado. A própria igreja se modifica, faz a contra-reforma, e a própria igreja em luta com o protestantismo, também quando vem para a América Latina, por exemplo, sai massacrando todo mundo, sai negando aos índios o direito de ter a sua religião, de se organizar, né? Os próprios jesuítas, quando chegaram aqui, todos os santos
todas as entidades dos índios eram apresentadas como demônios nas peças dos índios. Então os índios eram obrigados a representar suas entidades que eles respeitavam como se fossem entidades do mal e o dominador do bem, estabelecendo novas formas. Depois eles acabam proibindo aos índios de dançarem nas tábuas, no terreiro da tribo, proíbe as festas, as tapuiadas, festas que os índios tinham, tudo a igreja vai proibindo. Da mesma maneira que a reforma protestante queria dar uma moralidade para a igreja católica, da mesma maneira os católicos vêm aqui, reprimem os índios, entende? Para dar uma moralidade, a moralidade dos povos dominadores, não a moralidade que possa liberar as pessoas, não é? Então, e assim como os cristãos e protestantes, católicos e protestantes brigam, os católicos ou os protestantes, quando encontram outras etnias, outras raças, outras religiões, impõem a sua, é uma questão de dominação muito grande. E nós chegamos hoje no mundo em que existe um pensamento de dominação, que é o pensamento que sustenta a sociedade capitalista, que é a ética da burguesia protestante, que foi a que criou o capitalismo. A religião do capitalismo é o protestantismo. Tanto que o maior país capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, é um país protestante. E por que ela pôde fazer isso? Porque os católicos cristãos diziam que era mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico no buraco do céu, não. No reino do céu. Então, uma condenação explícita ao acúmulo do dinheiro, aos bens materiais, não é a riqueza que salva, não é? E isso era uma contradição, porque a igreja era muito poderosa, muito rica, dona de terras e tudo, e dona de tesouros até hoje, de valor incalculável. Mas se afirmava isso como ética de procedimento, que podia ser mal utilizada, como podia até fazer um santo, como São Francisco de Assis. Já quando o pensamento protestante vinha exatamente o contrário, que dizia que Deus abençoa quem tem. E o fato de você ter dinheiro significa que Deus está olhando para você. E hoje a gente vê orgulhosamente o evangélico com o carro falando, foi Jesus que me deu. Entende? Então, foi Deus que me deu. Porque inverteu, o Lutero inverteu a coisa. Fala, quem tem é abençoado. Então, a prosperidade não é pecado, a prosperidade deve ser comum a todos. E os bens materiais são prova da bênção divina sobre você. Em torno disso, se liberaram os bancos, se liberou o dinheiro emprestado a juros, se liberou a exploração do homem pelo homem, se liberou tudo e se construiu esse sistema que fez a humanidade avançar tanto, mas que é tão perverso, tão cruel, tão doloroso e tão calcado sobre a salvação individual apenas, que é o capitalismo. Então, fica a ideia de que cada um de nós é responsável pela sua salvação e se resolve da melhor maneira possível. Em outras palavras, a gente pode dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro. Entende? E aí eu não tenho o da frente, sai da frente que eu vou passar. Entende? Se estabelece isso que se chama a livre competição. Não é? Então, o ser humano só pode avançar na livre competição. E vivemos esse horror que vivemos hoje. Mas isso tudo está escorado por um Deus. Não é? Está escorado em cima de uma ideia religiosa. E aí, a gente fazendo teatro no meio disso tudo. Então, o próprio teatro se ressente disso também. Entende? Entre uma linguagem poética, aberta, celebrativa, de natureza religiosa, ou uma imitação dura da realidade. Uma imitação, uma mimesis, uma mímica da realidade. Entende? Ou você parte para a grande festa, para a grande celebração, que pode ser nós aqui de braços dados, cantando uma coisa, e fazendo alguma coisa, e de repente entrando ali da Dani aqui no meio, fazendo um poema, recitando isso, abrindo o mundo, botando as coisas em movimento, ou você faz uma imitação da vida.
Você imita o cara doente, o cara neurótico, o cara... Você faz uma opção de teatrinho dessa maneira, em cima da palavra. Então, o teatro também passou por isso. Essa ética que é a reforma nova, que a reforma protestante trouxe, mexeu profundamente na questão da religião, do ser humano, da história da humanidade, colocou novos valores, fez o mundo avançar no sentido, mas também mexeu profundamente na questão da linguagem, né? Então, sobre essa questão. Então, eu vou me dirigir aos outros usando o quê? A linguagem que a palavra me dá, que o sistema que o capitalista desenvolveu, o teatro, que a objetividade da burguesia que lida com dinheiro, o teatro realista que ela desenvolveu, ou eu vou procurar uma outra possibilidade de expressão para mim. Eu não queria, então eu fugi da história, eu fugi da ponta desse pensamento capitalista burguês e voltei lá atrás, antes que isso tivesse se estabelecido. Tem que fugir porque eu não via caminho. Ali onde eu estava, eu ia estar batendo na mesma parede o tempo todo, ia para lugar nenhum. Então, voltei lá atrás, e onde eu encontrei essa possibilidade, não é de liberdade, mas encontrei também isso tudo começando a acontecer. E as lutas religiosas modificando o comportamento humano e a maneira de trabalhar. E nós perdendo também essa possibilidade de entrar em contato com coisas que nós desconhecemos. Hoje, quando a gente vê a plena decadência da sociedade burguesa, os valores, embora sejam afirmados, eles não são mais fortes, nós mesmos não acreditamos nesses valores, nós mesmos temos dificuldade de passar para os nossos filhos os valores da sociedade onde nós vivemos. Fala, como é que eu vou defender para o meu filho os valores de uma sociedade se eu falo uma coisa e o tempo todo fora está negando isso que eu falei? Ou se eu mesmo, como pai, falo uma coisa para o meu filho e eu mesmo não me comporto do jeito daquilo que eu estou falando para o meu filho? Como viver num mundo sem valores, onde tudo vai por água abaixo e cada vez mais o que determina é o mercado, é o dinheiro, entende? É a autossustentabilidade, é a exclusão absoluta de quem pode e de quem não pode fazer as coisas, de quem é rei e de quem é vassalo e de quem quer mudar de papel, mas não pode, né, mudar de papel. Então, você vai procurando. Então, se eu não quero mais trabalhar com esses valores, vou trabalhar com outro. Tudo isso eu comecei a pensar no momento que eu fui para a rua e vi que eu estava trabalhando com uma plateia totalmente diferente. Eu tenho que descobrir uma linguagem que sirva para nós todos. E, ao voltar atrás, eu percebo que a poesia tinha saído, o ritual tinha desaparecido. E no momento em que nós estamos novamente caindo, e essa civilização não tem mais nenhum valor que nos mantenha vivo, a não ser um celular cada vez mais sofisticado. Eu acho que é o único valor de qual ninguém duvida mais, é o próximo celular. O que ele vai fazer, e cada um de nós está ansiando aqui pelo próximo tablet, pelo próximo celular. Ninguém está pensando num mundo que possa ser melhor, ninguém está pensando numa forma de organização social que possa melhorar as coisas. Não dá, ninguém está acreditando nisso mais. Então, e de que maneira eu posso pensar em a minha prática hoje e o meu futuro? Então, aí fico vendo como, depois de tanta coisa que aconteceu, de tanta luta religiosa, de tanto massacre religioso, e de repente nós estamos aqui todos juntos, os índios e os brancos, todos nós aqui procurando a mesma coisa. E digo mais, não é por acaso que é no encontro de teatro de rua e de floresta que isso acontece. No outro teatro, que é aquele que eu abandonei para ir lá para trás, isso não seria possível. Seria impossível um encontro de teatro, o melhor que seja que se faz no Brasil, com essa formação aqui de pessoas para discutir essa questão. Então, a rua devolve para a gente o ritual. A rua devolve para a gente a Praça da Taba. A rua devolve para a gente a maloca, devolve a vida comunitária. A rua devolve para a gente o encontro da cidadania sem distinção de nenhuma espécie.
A rua devolve para a gente a ideia que é básica em qualquer aldeamento indígena, da igualdade absoluta entre as pessoas com papéis diferenciados, mas absoluta igualdade de cidadania. A rua devolve para a gente a horizontalidade das relações. A rua devolve para a gente a possibilidade de construção de um mundo novo com todas as pessoas que estão ali em volta na hora que você realiza o teu ato público, que é o teu teatro. A tua cerimônia, a tua dança, o seu ritual, o seu grito tribal, entende? Para demonstrar aquilo que você está sentindo e está pensando. Então, quando volta para a rua, parece que nós todos ficamos irmãos novamente. O nosso teatro deixa de ser uma coisa de uma classe e passa a ser uma forma de expressão do ser humano. Na rua, nós voltamos a ser índios, voltamos a ser brancos, nós voltamos a ser negros, nós voltamos a ser iguais, nós voltamos a querer, mesmo que não consiga, a exercer uma possibilidade horizontal, democrática, de encontro. Nós voltamos à possibilidade, através da dança, do corpo e da palavra também, nos elevarmos. Fazemos uma construção piramidal, uma construção vertical, uma construção que nos eleva, mas a partir de um encontro horizontal aqui embaixo. É esse encontro que faz com que a nossa alma possa ir para algum lugar. Entende? Na rua, você começa a perceber, e qualquer ator de rua, quando faz teatro de rua, preocupado com isso, ele vai ver que não tem salvação individual. Se um ator está se dando sozinho bem na rua, ele está prejudicando todo o resto do conjunto. No palco também, mas na rua é muito mais forte. No palco é até um valor, na rua é um defeito muito grande. Então, volta também a ideia da coletividade. E volta a ideia também, ou nos salvamos todos, ou todos nós nos estrepamos, né? Não há salvação individual. Então, a rua recupera meu sentido tribal, meu sentido de vida comunitária, meu sentido de encontro. E faz com que eu me exerça como sempre me exerci. Porque antes de ser um homem branco civilizado, eu passei por muitas fases, eu passei por muitas histórias, entende? Eu não posso dizer que o meu estágio de homem branco civilizado é o estágio mais adiantado do ser humano. Eu não sei como é que eu posso dizer isso quando eu vejo a humanidade do jeito que está. A gente achar que a ponta da história é o momento mais avançado do homem é uma coisa perigosa, porque nós podemos ter sido muito melhores em outras épocas da nossa história do que estamos sendo agora. Mas também podemos ter agora muito mais chances, talvez, de nos recuperarmos do que teríamos tido antes. Mas estamos aqui voltando, recuperando essa possibilidade. Então, eu ficava olhando aqui, pensando o que eu vou falar, como é que eu vou falar, de uma maneira que possa interessar a todo mundo, para não ficar todo mundo inquieto e se mexendo na cadeira. Não sei ainda se isso que eu estou falando é a coisa a ser dita, mas essa é uma coisa a ser dita, que nós estamos saindo da era da ética e da estética da burguesia capitalista protestante, que nós estamos buscando uma outra forma de organização social, que nós estamos buscando uma outra forma de integração, de rede, de comunicado, que pode estar construído um mundo novo por debaixo deste que está acabando. De maneira que, quando esse que estiver aí vier abaixo, nós estaremos com a nossa rede estabelecida e uma proposta para continuar o homem de outra maneira, de uma maneira melhor do que a que tem sendo feita até aqui. E isso não é uma praga, nem é uma maldição, nem é uma profecia, é história. É história. Nenhuma civilização dura a vida inteira. Elas têm ciclos, nós obviamente estamos vivendo final de uma civilização. Não sabemos a outra qual é, mas é por isso
que quando estava vendo vocês todos aqui, eu pensava, quem sabe isso daqui não é o início do futuro? Quem sabe a Rede Brasileira de Teatro de Rua não é uma proposta para o futuro? Quem sabe as organizações comunitárias, os artistas que não querem fazer carreira, os artistas que se expõem aí no meio da floresta, aí nas cidades, na beira dos rios, andar por aí tudo, aí para todas as periferias, chegar em todas as cidades, se apresentar em lugares onde nenhum artista vai, porque acha que a arte dele é muito superior para ir em lugares tão indignos. Os artistas que vão desses lugares todos, quem sabe não são eles os construtores do futuro? Quem sabe o futuro não está se construindo aqui? Quem sabe se não é na Rede Brasileira de Teatro de Rua? Quem sabe se não é na noção da construção, da recuperação do sentido da arte como obra pública feita por particular? Não está aí dentro dessa ideia o germe de uma outra sociedade, como o cidadão, entende, com maior compromisso com aquilo que ele faz? Entende? Será que não está na arte pública, na arte que se faz nos espaços, nesses grupos que saem por aí fazendo teatro deles em todos os lugares? Não é por dinheiro, todo mundo sabe que não é o dinheiro que faz as pessoas fazerem teatro de rua. Se fosse o dinheiro, não tinha um fazendo teatro de rua. Não tinha um, porque o dinheiro que tem não dá para nenhum. Entende? E são milhares fazendo. São milhares, não é o dinheiro. Não é a renda da bilheteria, não é a glória nem a fama de virar uma celebridade e ir fazer comida na Ana Maria Braga. Não é um sonho, não é meu sonho, eu quero ser um ator famoso para ir cozinhar na Ana Maria Braga. Meu Deus. Né? Nada, nada. Estão falando, não é pelo dinheiro, não é para ser capa da revista Caras. Ninguém que faz esse teatro está pensando em sair sorridente na revista Caras. Hoje, aniversário do grupo Parlendas, aí na capa da revista Cara, entende? Com fotografias, meninas bonitas e tudo. Ninguém está pensando isso. Não há nenhum tipo de gratificação dessa natureza. Essa gratificação que o mundo evangélico, protestante, capitalista nos oferece. Né? Não há nenhuma compensação desse tipo. Fazem porque precisam fazer, não é o dinheiro que faz fazer. Então, quem sabe não está aí o germe de uma nova possibilidade, de uma nova responsabilidade social. A arte pública, a arte que se faz de todos para todos, uma arte que não se vende, uma arte que não se compra, uma arte que se realiza no encontro do artista ou de sua obra com o cidadão, e que pode se dar em qualquer espaço sem distinção de nenhuma espécie. Uma arte que se assemelha, entende, aos rituais de celebração, aos rituais de encontro, aos rituais de identificação. Uma arte que nos revela nossas melhores possibilidades. Quem sabe não está aí a construção do novo mundo. A ideia de que arte é obra pública feita por particular nos revela uma possibilidade enorme do cidadão contribuir para o mundo onde ele vive. Tudo que nós fazemos é público. Nós não fazemos uma dança desse tipo para ficar fechado e ninguém participar. Tudo que se faz é público. A arte é pública pela sua própria natureza. Então, quem sabe essa Rede Brasileira de Teatro de Rua e todo o movimento de arte pública do Brasil inteiro não é o começo, não poderá ser o começo da construção de uma sociedade baseada na solidariedade, na entrega, na horizontalidade, no encontro, coisas que só o generoso sentimento artístico pode dizer para o cidadão, porque o sentimento artístico é o melhor lado de cada um de nós. O que nós pomos com a nossa sensibilidade, nossa brincadeira, nossa igualdade, a construção que nós fazemos juntos, é o melhor lado do ser humano. É o lado que não está lutando por dinheiro, é o lado que não está competindo, é o lado que não está em guerra, é o lado que não está confiscando terra, é o lado que não está se apossando das terras, é o lado que não está combatendo, matando, é o lado que está oferecendo, que é generoso.
entende? O lado capaz de construir uma nova sociedade. A Rede Brasileira de Teatro de Rua, hoje, ela tem centenas, dezenas de centenas de grupos trabalhando que a gente não tem nem a noção do que é. Se você acrescentar isso, mais ampla, a ideia de arte pública, além do teatro de rua, pintura em praça, dança, música, tudo que vai se fazendo fora, você vai sentindo uma necessidade absoluta, nesse momento, do ser humano, querendo se desvencilhar das prisões a que nós fomos submetidos. E ao mundo de excessiva privatização, a gente vai oferecendo uma possibilidade de socialização das nossas melhores coisas. Isso, para mim, significa muito. Isso é o que significa uma rede como a Rede Brasileira de Teatro de Rua. Isso é o que significa a arte pública. Isso é o que significa nós não pertencemos à área de produção artística para o mercado, mas pertencemos a uma área generosa de produção de arte que não se vende e não se compra e que é absolutamente necessária para a melhoria das condições de qualidade de vida do ser humano. Então, é uma arte que aponta para um outro futuro. É uma arte que vence as limitações perversas do mundo onde nós vivemos e abre uma possibilidade para o ser humano mais generoso, onde índios, brancos, negros, mulatos e todos possamos estar sentados igualmente, juntos, numa mesma assembleia, para conversarmos sobre os nossos caminhos. Quando nós começamos com isso, éramos 3 grupos de teatro de rua há 30 anos atrás, 30 e pouco. Hoje, são centenas de grupos de teatro de rua. Em 30 anos, o movimento aumentou, se alastrou de uma maneira incontrolável. E hoje tem gente trabalhando em todos os lugares, em todos os recantos, em todas as etnias, todo mundo levando isso adiante. A ponto da gente dizer que isso parece uma peste. Isso parece uma peste que ninguém consegue evitar. É um vírus que se modifica a cada momento. Quando parece que ele foi isolado, ele novamente se refaz e vai contaminando, e quem sabe não é o vírus capaz de sanear todos os males que essa nossa sociedade carrega, porque é o vírus da generosidade, a peste da generosidade, a peste da entrega, a peste da horizontalidade, a peste do encontro, a peste da doação, a peste da criação, a peste da liberdade, a peste da poesia, a peste da beleza, a peste da sensibilidade. Todas palavras empesteadas num sistema que não gosta de nenhuma dessas palavras que eu acabei de falar. Pode utilizá-las no sentido de dominar os outros, mas não no sentido realmente de propor um movimento e um avanço. Na verdade, querem nos fazer exatamente crer o contrário, que nós somos pessoas absolutamente incapazes de vivermos coletivamente, que somos egoístas, consumidores, malditos e assassinos. E que essa mania de viver junto que a gente tem é uma loucura, porque nós não estamos preparados para viver junto. Vivemos tão mal juntos que parecemos que somos animais que não podem viver juntos. E todos nós sabemos que não podemos vivermos separados uns dos outros. Então, por que vivemos, não podemos viver separados dos outros? Então, por que não vivemos juntos de outra maneira? Se quer sempre fazer acreditar que o homem é o lobo do homem e não tem saída para isso. Com a derrocada das utopias socialistas do século passado, ficou mais claro ainda que agora a história acabou e quem pode mais chora menos. E a gente viu o avanço do capitalismo sem nenhuma barreira, né? A gente viu o neoliberalismo chegando, avassalador, e a gente está vendo como está o mundo agora, no momento que o capitalismo não teve mais ninguém para se opor a ele. Mas essa coisa milagrosa, no meio disso tudo, um vírus, né? Um vírus, uma doença que vai comendo de dentro para fora, de baixo para cima.
trazendo tudo isso. O vírus da solidariedade, coisa horrível, o vírus da generosidade, coisa horrível, o vírus da liberdade, coisa horrível, como é difícil você conquistar a sua liberdade. Se fala nela demais, mas ninguém quer saber que ela existe. Então, de repente, nós somos a peste com esses vírus todos que cada hora se transfigura, muda. Quando fala que é uma coisa, é outra, e vai se crescendo. E hoje nós estamos aqui no alto do Brasil, no Acre, no meio da Amazônia, e tem com uma coletividade indígena do nosso lado, nós aqui, todos, cada um de uma cor, tem aqui essa maravilhosa etnia brasileira, essa variedade de cores fantásticas que nós somos, estamos aqui unidos. Não será esse o futuro? Né? Será que nós não estamos construindo aqui uma possibilidade do futuro? Não acho que a gente vai crescer e ficar do tamanho deles. Acho que eles vão cair, estão caindo, vão cair, e eu acredito no Apocalipse e rezo para ele. Peço, entende? Peço para que caia tudo. Então, do meio das ruínas desse mundo que aí está, possamos nós, sobreviventes, renascermos com uma proposta diferente para o mundo que virá. Né? Então, eu acho que nós somos os representantes desta peste, dessa infestação virótica, que vai ajudar um organismo já combalido, como é a sociedade, a civilização ocidental, conforme nós estamos vivendo, a se arriar de uma vez e renascer dela mesma. Mas se nós não estivermos fazendo isso aqui agora, na hora que vier tudo abaixo, ninguém vai ter nada para propor. E aí pode voltar tudo o diabo pode voltar à cena. Então, eu acho que nesse momento aqui, nós estamos construindo o futuro. O futuro, os gregos diziam, só acontece no presente. Este presente que está aqui, eu acredito que é o futuro. E é um futuro muito melhor do que o que a gente vê como presente aí pelas ruas. Um futuro onde estamos todos igualmente sentados aqui, com todas as caras, todas as cores, todas as sexualidades, todos os cabelos, todas as atitudes, todas as posturas físicas, tudo em tese representado aqui. Uma plateia heterogênea, com todas as suas variedades, mas todos nós unidos, vivendo as diferenças de uma maneira igual. Então, isso daqui pode ser um momento de futuro que a gente está vivendo. Que a gente aqui está aqui nesse 13º encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua. Aqui com os povos da floresta, com o Teatro da Floresta. A rua já é um nome simbólico, porque teatro de rua é todo teatro que não se faz trancado, não é voltado para o mercado, dentro das salas fechadas, que a burguesia capitalista elegeu para fazer suas apresentações. Então, rua, são todos os espaços abertos. Pode ser aqui nesse seringal, pode ser no terreiro de uma tribo, pode ser na porta de uma igreja, pode ser numa praça pública, pode ser em qualquer lugar, entende? A arte é exercício pleno de cidadania livre e ela pode se dar em qualquer lugar. A arte é obra pública, não é obra particular. A arte é obra pública, sempre foi feita por particulares. Só com a ascensão do capitalismo, do pensamento capitalista ao poder, que a arte vira coisa de mercado, vira produto e faz com que a gente venda a nossa alma o tempo todo. Então, queremos recuperar o sentido público da palavra arte, da atitude artística, queremos recuperar o sentido público dessa atividade feita por particular e recuperar também a noção de responsabilidade individual que cada um de nós temos na construção de um mundo novo. A arte pública é a obra pública feita por particular. Isso revela imediatamente que o melhor do ser humano é a produção do melhor do ser humano. São coisas que nós só podemos fazer com os nossos melhores sentimentos. E apesar de se chamar pública, não há de ser o poder público que vai fazer isso. Não é um domínio, não é uma ditadura do Estado.
Não é o poder público que faz isso. Quem faz isso somos nós, com a nossa liberdade, com a nossa capacidade de criar e doar aquilo que nós fazemos. Então, a minha palavra aqui, eu acho, tentando entender tudo isso que está aqui, é saber que a mesma coisa que leva os índios a terem seus rituais e as suas maneiras, nos leva também a procurar os espaços públicos e a nos exercermos com as nossas melhores capacidades criativas. E embora nós não estejamos a serviço de um Deus, nós podemos estar a serviço de todos os deuses. E o que nós fazemos em praça pública é uma maneira de entrarmos em contato com a gente mesmo, com o nosso melhor, e fazemos a coletividade que está à nossa volta também entrar em contato, como os nossos amigos fazem ao se vestir, ao fazer o seu canto, ao fazer a sua dança, ao dar os braços para fazer a sua dança. Nós todos somos como aqueles que ficam dançando em torno do mastro cheio de fitas, e que a gente vai dançando, enrolando as fitas, e dança e enrola as fitas, depois desenrola as fitas e vamos fazendo uma construção maravilhosa. Esse é o teatro. O teatro conforme o ser humano livre pode fazer. Não o teatro que o mercado gosta de comprar e que pode fazer estrelas do dia para a noite, mas pode também contaminar definitivamente as melhores coisas que a alma humana pode ter. Então, a minha palavra aqui, já que a palavra também tem seu valor, né? Os protestantes trouxeram uma novidade, trouxeram uma redenção para a Bíblia, né? Então a palavra tem seu valor, eu estou aqui usando da palavra. A minha palavra é que o futuro se constrói a partir da horizontalidade e de encontros como esse que estão aqui. E dessa quantidade enorme de pessoas fazendo cultura, vida cultural, na floresta, nos rios, nas matas, no sertão nordestino. Eu estou aqui falando isso com vocês, mas eu já estive no sertão nordestino, debaixo da maior seca, falando a mesma coisa para o povo que está lá fazendo a mesma coisa. Então aqui na floresta, também falando a mesma coisa. Em qualquer lugar desse país, nesse momento, em algum lugar, tem gente reunida pensando a vida dessa maneira. E isso vai provavelmente nos surpreender quando em cima não houver mais nada, embaixo, quem sabe a gente já tem a base de um mundo novo, muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. Tá bom? Obrigado.